Fala galera, voltei para a gente continuar aqui nossa vida de análise. Olha só onde a gente parou no último momentinho ali. A gente conversou a respeito de um monte de coisas e dessas coisas todas a gente estava falando sobre a adjunta adverbial de companhia, né, que é uma locução adverbial. É sempre interessante você tomar cuidado com aquilo que eu terminei o bloco passado falando. Em muitos momentos a gente fica pensando assim, Wagner, mas eu tenho dificuldade dessa compreensão do adjunto adverbial versus o advérbio, porque se na questão me pede o advérbio, eu tenho que indicar o quê? Função morfológica, eu tenho que indicar morfologia. Ponto pacífico. Não tem que indicar mais nada além da morfologia. Eu vou indicar a morfologia, tá? A nossa relação é uma relação um pouquinho diferente aqui agora, porque a gente vai pensar o seguinte. Eu estou já passando a ideia morfológica e sintática, porque sintaticamente é a mesma coisa. Está muito próximo. Mas aí aqui em cima a gente tem morfologia. E aí a gente vai ver muitas outras coisinhas, hein, gente? Então aqui em cima, ó, nós temos morfologia. E aqui embaixo nós temos sintaxe. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então o que mais que a gente vai ter, ó. Vamos começar do começo, porque eu me empolguei aqui no final, né? Esse hoje. Vamos imaginar esse hoje aqui, galera. Esse hoje, ele funciona como o quê? Ele funciona como uma relação um pouquinho diferente, porque ele é um advérbio, tá? Então, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Ele é um advérbio de tempo. Então, ó, é um advérbio de tempo. Aqui em cima, lembra vocês? A gente tá, eu vou até apagar, aqui não consigo mais apagar, porque ficou salvo no negocinho que eu mudei. Então aqui, ó, advérbio de tempo, certo? Aqui embaixo, então, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Então, aqui embaixo eu tenho sintaxe. Ó, é adjunto adverbial de tempo, massa. Então, aqui em cima, mais uma vez, eu tenho morfologia. Então, tenho morfologia, e aqui embaixo eu tenho quem? Tenho sintaxe. Certo? Beleza. Então, pensamos aqui agora de forma tranquilinha. Eu acho que é bem tranquila. A nossa visão vai ser um pouquinho diferente agora aqui. Antes de escurecer, eu não vou analisar morfologicamente porque ela é uma oração. Então, aqui em cima, nós temos a ideia, então deixa eu manter aqui, fazer uma manutenção de cores. Ela é uma oração adverbial. Eu nem vou chamar de subordinada ainda, porque subordinada é sintaxe, tá? Então, morfologicamente, seria mais perto disso. Aqui embaixo, ela também funciona como um adjunto adverbial de tempo. Então, eu sintaticamente vou chamá-la de adjunto adverbial de tempo. Aqui é sintaxe e aqui, ó, morfologia. Massa. Morfologia. Certo? Então, olha só que doideira. Eu percebo que essas relações sintáticos morfológicas, elas são muito mais amplas, deixa eu ver vocês aqui, elas são muito mais amplas, né, assim, muito mais amplas mesmo, do que as outras criaturas todas, né? Elas têm muitos vieses, têm muitas variáveis. E aí eu vejo esse direitinho. Aí eu penso, Wagner, esse direitinho aqui vai ser o quê? Esse direitinho aqui vai ser o seguinte, olha só. Ele é o modo como eu vou passear, né? Então, ele é um advérbio, que aí é morfologia, como você já sabe, e ele é um adjunto adverbial de modo. É o modo como eu passearei, né? Aí você pode falar, Wagner, beleza. Mas como é que eu vou dividir, como é que eu vou diferenciar esse direitinho? Porque ser uma pessoa direita, ser um menino direito, também é uma construção possível dentro da língua portuguesa. Como é que eu vou diferenciar a quem está se referindo? Olha só aqui embaixo, ó. Se eu jogo aqui embaixo e digo o seguinte, ele sempre foi um homem bem direitinho.
Uai, por que não? A gente tem percebido cada vez mais o uso de textos que são textos em essência muito essenciais, assim, né? Em essência, literários. Quando a gente usa texto literário, a gente consegue fazer uma série de modificações de sentido, modificações morfológicas, modificações sintáticas, modificações semânticas. Tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente faz assim, tá. E aí, como é que eu vou diferenciar? Olha como essa frase é massa. Aqui, ó, lembrando que eu vou trabalhar aqui em cima com a morfologia, como diria minha professora da universidade, lá da UNB. E aqui embaixo vou trabalhar com a sintaxe. Ela chamava de sintaxe. Sintaxe, na verdade. A gente vai pensar o seguinte, ó, morfologicamente, o que eu tenho? Aqui em cima eu tenho um pronome, aqui eu tenho um advérbio, que é um advérbio de tempo, tá? Nesse caso é um advérbio de tempo. Eu tenho um verbo, eu tenho ele, aqui eu estou falando, né, de um artigo indefinido, homem, um substantivo, até porque ali não dá para ser dois homens, né? Aqui outro advérbio e aqui um adjetivo. Porque, ó, bem direitinho modifica, na verdade, homem. Percebeu? Modifica homem. É o modo como ele é, não é uma característica de homem. Então, não é modo. Isso aqui, né, a gente vai chamar, claro, de um adjunto adverbial, um adjunto adnominal, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó, eu tenho um adjunto adnominal. Aqui lembra vocês que esse bem pode modificar um adjetivo? Pode. Só que ele continua, segundo a norma, sendo um adjunto adverbial. Esse sempre é um adjunto adverbial de tempo. E aí, sucessivamente, a gente segue essa nossa vida. Então, o que a gente percebe? Dá para a gente pensar por lógica? Dá. Dá para trabalhar com muita lógica. E é claro que agora, a partir desse ponto, eu começo a puxar um pouquinho a sintaxe, que eu sei que vocês viram em um determinado momento, né? Se vocês passaram pela sintaxe em um determinado momento. As coisas podem ter ficado um pouquinho nebulosas na cabeça de vocês, sem dúvida, é muito comum, inclusive, que fiquem. Porque, afinal de contas, a gente tem uma quantidade enorme de informações que muitas vezes não são passadas de uma maneira lógica para a gente. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Vamos dar uma olhada em mais exemplos? Vamos lá. Vou jogar aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha em mais exemplinhos aqui da nossa vida, tá? Esses nossos exemplos serão os seguintes. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem a seguinte noção. Meu vizinho, quem nunca teve um problema com o vizinho que atire a primeira pedra. Espera aí que eu fiz besteira. Então, eu vou contrastar pares aqui agora com vocês. Vou dizer o seguinte, par 1. Meu vizinho fala muito alto. Versus meu vizinho é muito alto. Analisemos agora essas duas palavras alto aqui, ó. Alto 1, alto 2. O muito aqui, ó, é um advérbio, tá? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse alto aqui, ó, esse primeiro alto, todo esse elemento aqui, né, muito alto, ele se refere à intensidade da fala, ou modo da fala, né? A gente vai ter, então, o modo de fala. O muito é um intensificador. Intensidade de alto. Os dois juntos nos auxiliam nessa construção aí. Tudo bem? Deu para entender até aqui, sem problemas? Conseguiu visualizar junto comigo aqui? Massa. Então,
A mesma coisa vai acontecer nesse muito alto? Não. E aí que eu quero pegar o pulo do gato com vocês, the jump of the cat, ok? É aí que eu quero pegar o gato pulando. Por que é aí que eu quero pegar o gato pulando? Porque a gente vai trabalhar com a ideia diferente. Então pega aqui comigo, ó. Qual é a ideia diferente que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar aqui com uma noção um tanto quanto diferente, porque a nossa relação não é mais de um advérbio. Aqui eu tenho um adverbial ainda de intensidade, mas você já sabe que o advérbio pode modificar também elementos que sejam adjetivos, né? Então aqui, ó, é um adjetivo, porque todo esse elemento sintaticamente se refere a meu vizinho e não ao verbo. E aí, lógico que aqui você sabe que é um advérbio de intensidade e eu comecei essa nossa aula lembrando a vocês esse problema, porque isso é um problema, né? Que é exatamente um advérbio sempre será classificado como adjunto adverbial, mesmo que ligado a um nome. Isso é muito tenso mesmo, galera, assim. Não é pouco tenso, não vou negar para vocês que dói um pouco pensar nisso, tá? Mas sigamos, inclusive, em frente por aqui. Vamos lá, o que mais que a gente vai ter? Posso? Vou junto aqui, hein? Vamos começar a pensar o seguinte. Então, segundo exemplo, nem sempre vou botar parizinhos para vocês. Segundo aqui, quando eu digo assim, nós colocamos muitos copos cuidadosamente na cristaleira. Então, ó, nós colocamos muitos copos cuidadosamente na cristaleira. Vou marcar aqui para vocês elementos que me interessam, ó. Então, eu tenho muitos que eu quero analisar com vocês. Eu tenho esse cuidadosamente aqui que eu quero analisar com vocês. E esse na cristaleira que eu quero analisar com vocês. Cristaleira é uma coisa de gente mais antiga. Não é o meu caso, mas assim, vocês sabem que cristaleira era aquele porta-copos, né? Na verdade, porta-taças de cristal. Antigamente tinha uma coisa muito chique da porta de cristal, né? Da taça de cristal. Então, a gente tem essa relação aqui. O que a gente vai olhar? Vamos começar por aqui, ó. Você percebe que esse muitos gera um probleminha. Eu já vou fazer uma afirmação para vocês para te ajudar, ó. Não é um advérbio. O que te mostra que você não está diante de um advérbio? O que te mostra que você está diante de um adjetivo? Porque é variável. Então, na verdade, aqui eu tenho um elemento variável. Então, não é um advérbio, porque é variável. Se varia, não pode ser advérbio. Não foi assim que a gente pensou? O adjunto, o advérbio, ele é um termo invariável. Inclusive, como eu disse para vocês, a gente usa essa noção como distintivo, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na história do bastante, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? Uma noção um pouquinho diferente, tá? Veja bem. Então a gente vai olhar e vai pensar o seguinte. Nós colocamos muitos, não é um advérbio, Márcia. Cuidadosamente, classificação importantíssima. Porque aqui eu tenho um advérbio de modo. Como é que a gente faz as construções dos advérbios terminados em mente? Você pega o adjetivo no feminino e adiciona o mente. Certo? Então você pega o adjetivo feminino e adiciona o mente. Tranquilo. Esse na cristaleira, você já sabe que é uma locução adverbial. Nesse caso aqui, de lugar.
porque ela se refere ao local em que nós colocamos os copos. Pegou, tirou, visualizou aqui junto comigo? Feliz, contente, massa, feliz. Vamos em frente comigo. Terceiro caso. Pelo amor de Deus, hein, gente? Os livros deverão ficar embaixo das revistas. Olha só. Eu quero esse embaixo aqui, por mais que eu queira marcar esse das revistas aqui, ó, para discutir uma coisa bem rapidinha com vocês, sintaticamente falando, tá? Para você perceber diferenças. O que que a gente vai ter? Peraí, não é borracha que eu quero, não. Eu quero esse negocinho aqui, ó. Embaixo, se liga a deverão ficar, que é uma locução verbal, né? É uma locução verbal porque é formada por dois verbos que funcionam como se fossem somente um verbo, né? Então, toda locução verbal é o quê? São dois verbos ou mais verbos que funcionam sintaticamente como uma unidade. Então, deverão ficar é uma unidade, é uma locução verbal. Beleza. Nesse caso aqui, inclusive, uma locução verbal que a gente classifica na maior parte das vezes como uma locução verbal intransitiva, porque não pedirá objeto. Beleza? Deu para entender? Massa. Aí a gente vai pensar o seguinte: os livros deverão ficar embaixo das revistas. Embaixo é junto, tá? Isso é muito importante. Embaixo é junto. Veja bem. Aí a gente tem o seguinte: embaixo não é um lugar? É. Então, aqui eu vou dizer o seguinte: é um advérbio de lugar, que funciona, inclusive, como você já sabe, como um adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Tá, e por que você marcou esse das revistas, Wagner? Porque ele tem uma característica importantíssima. Isso aqui, ó, você pode deixar anotado aí que completa o sentido de um advérbio. Completa o sentido de um advérbio. Se completa o sentido de um advérbio, classificar-se-á como um Caraca, mandei até uma mesóclise. Como um complemento nominal. Então, veja bem, vou falar de novo. Veja bem, porque vou falar de novo, tá? Olha só. Se completa o sentido de um advérbio, veja bem comigo. Se completa o sentido de um advérbio, sempre será classificado como complemento nominal. Não pode haver confusão, porque completa o sentido de um nome. A gente tem uma classe grande dos nomes. Substantivos, adjetivos e advérbios dentro dessa classe. Os pronomes. Tá, vamos colocar também. Pegou visão? Beleza? Pegou? Isso é o quê? The jump of the cat, ok? Bora que só bora. Então, nossa relação é um pouquinho diferente aqui, tá? Então, completa o sentido de um advérbio. Você quer anotar aí, anota. Já vou colocar aqui, ó. Se o sentido do advérbio é completado, necessariamente nós vamos ter o quê? Se o sentido é completado, necessariamente será um complemento nominal. Então, vou até anotar aqui para vocês, ó, PUC. E aí você coloca como dica aí, ó. Se completa o sentido de um advérbio, será complemento nominal. Complemento nominal. Fechou? Bora pro próximo? Bora pro próximo. Vamos lá.
Que mais? Gosto desses aqui porque a gente sempre peca com relação a eles. Quando eu digo, por exemplo, ó, não, pai, eu jamais me envolverei novamente com ela. Então aqui eu tenho uma frase bem de boa, né? Eu nunca mais, né? Jamais. O que a gente vai pegar, ó? Eu quero que você analise comigo esse não, esse jamais, né? E esse novamente. É interessante você perceber que, assim, a gente precisa ficar, e por isso que a gente está fazendo com calma os advérbios, a gente precisa ficar muito atento aos advérbios, principalmente por quê? Principalmente porque eles são corriqueiramente cobrados de nós em prova, porque a gente usa nessa quantidade. Olha quantas vezes nós nos utilizamos de advérbios aqui. Tá percebendo? A gente utilizou várias vezes. Então a gente precisa ficar sempre muito, ó, atento a isso. Pegou? Deu para entender aqui sem problemas? Bora. O que a gente vai entender aqui então, ó? Não e jamais, ambos. Ou como gostam de dizer as pessoas aí, ambos os dois. Não precisa ser ambos os dois, são ambos, já são os dois. Ambos são advérbios de negação. E aí, lógico que ambos serão adjuntos adverbiais de negação. Certo? Então, veja bem. Ambos são adjuntos adverbiais de negação. Feliz, contente. Eles são advérbios de negação. Contente. Jamais me envolverei novamente. Esse novamente aqui, ó, vai ser um adjunto adverbial ou um advérbio de modo. Como? Novamente. Lembrando sempre, ó, eu não gosto muito dessa conversa, mas o modo responde a pergunta como. Certo? Então, ó, modo como. Fechou. Massa? Vou fazer o seguinte. Vamos para frente um pouquinho aqui para a gente conversar sobre una cosita más, que é muito importante. E aí a gente encerra esse nosso momento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos interromper um pouquinho. Vamos fazer a gente ainda tem mais algumas coisas para conversar. Então vamos fazer um intervalo para não ficar longo demais e a gente sapeca iaiá. Bora lá? Então vamos lá, segura um pouquinho aí junto comigo, vamos.